Boas tardes, meus irmãos. Hoje vou falar dos sacrifícios, das renúncias, dos jejuns que todo o católico é convidado a fazer durante a quaresma. E muita gente, quando ouve falar em fazer renúncias, normalmente é os doces, não é? Ou um chocolate, ou um café, ou uns salgados, e pronto. E a vida segue normalmente, mas sem, pronto, essas coisas de comum. Um dos verdadeiros sacrifícios, meus irmãos, aí isto é que é ainda melhor que deixar os doces e as coisas. Sacrifício da linguinha, da língua, sempre a falar mal dos outros, a mexerquear ou achar este e aquele que é assim meio tolerão, ou este que coisa, ou o governo que é isto e aquilo, sempre, todos os dias, sempre a falar de governo, sempre a falar mal, ou a falar sabe-se lá, não é? Já, como disse, o Papa disse uma vez, a gente pode matar pela língua, a gente pode matar alguém com as nossas palavras. Portanto, um bom sacrifício seria esse também, não é? De resmunguar, por exemplo, o sacrifício de Facebook. Em vez de estar 2 horas, fica só meia hora. Ou então podes desativar mesmo por completo. E já vi, através do Facebook da minha mulher, já vi um rapaz que desativa durante os 40 dias da quaresma. Né? E, sei lá, diz, ainda gosto de ler a Bíblia. Faz o sacrifício para ler a Bíblia. 1, 2, 3 capítulos por dia. Ainda gosto de rezar o terço. Faz o sacrifício de rezar. E gosto de ver caça de esquerdos e as telenovelas. Corta. E depois eu uso esse tempo. É isto aqui que era. Não é só cortar e pronto. Senhor, estou a fazer este sacrifício. Que estas graças me oriente para o banho, ou então dedique estas graças para alguém. Não é? E podes até usar esse tempo para rezar, para fazer alguma coisa de útil para a tua alma. Não é? Muita gente pensa que não é muito importante o jejum e isso tudo. Então vamos a ver Mateus, capítulo 17, versículos 18 a 21. Diz assim: Jesus repreendeu o demónio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Portanto, havia um rapaz que tinha possessão demoníaca. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Os discípulos tinham tentado expulsá-lo. Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é uma coisa assim pequeníssima, xixinha, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas essa espécie de monte, o que Jesus está a dizer, está a figurar o monte como uma coisa, um obstáculo concreto. Ou seja, o demónio que estava naquele rapaz. Mas esta espécie de monte só sai pela oração e pelo jejum. Até o jejum pode expulsar demónios. O jejum pode expulsar demónios que temos dentro. Não é dizer que a gente estamos possuídos por demónio, não é que a gente faz aquelas coisas que os filmes fazem e que aparece, não é? Mas o demónio tem muita influência. E o jejum, está aqui, como Jesus está aqui a dizer, a oração e o jejum têm poder para exercer esses demónios que estão à nossa volta. Até os discípulos faziam jejum. Os discípulos faziam jejum. Atos 14, versículos 21, 22 e 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja de várias cidades que eles foram. Tendo orado e jejuado, eles recomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Então, os discípulos faziam jejum. Até o próprio Jesus foi para o deserto 40 dias em jejum. Então, para que fazer esse jejum? Tem a resposta, 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 25, 26 e 27. Isto é muito importante, esta aqui. Todos os atletas se impõem a si muitas privações. E o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Portanto, os atletas têm que estar sempre a treinar, não é? Nós cristãos, nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Uma coisa que não se perde no sol, não é? Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e mantenho-o em controle. É isto porque é que serve o jejum, as renúncias.
Porque as pessoas, é tal coisa, as pessoas fazem jejum, é porque a igreja manda. Chega um gajo qualquer, sei lá, chega um gajo qualquer perto de ti que não é cristão ou que não é católico, ou seja lá o que for. Porquê que tu fazes jejum durante a coisa? É porque a igreja manda. O que é que vem a seguir? A pessoa vai logo perguntar, se a igreja mandar-te a da ponta abaixo, está bem a tiras? E tu ficas com uma cara de tolo, ficas abandonado e ficas sem saber que resposta é que dá. Portanto, tens que perceber, é isso que as pessoas não entendem. Todas as coisas que a igreja faz, que a igreja recomenda, têm um significado por trás. Tem um significado por trás. É isso que é preciso perceber, o que é o significado. Portanto, aqui São Paulo já diz a resposta. Porquê é que fazemos jejuns e renúncias? Para controlar, uma ferramenta de autodisciplina. Eu não sei se vocês já experimentaram, já sentiram. Quando a gente faz jejum, quando a gente faz uma penitência, parece que o corpo está mais atento às tentações e parece que resiste mais. E tem esta experiência, não sei se vocês têm. Né? Mas mesmo assim, depois há outros que dizem, mas Cristo sofreu por nós, não precisa fazer mais coisas para sofrer, mas jejuns não precisa. Então vamos ver a carta de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Esta também é uma passagem petulante. São Paulo diz, agora me alegre em meus sofrimentos, né? Alegria nos sofrimentos, por vocês, e complete no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Cada cristão é convidado a receber os seus sofrimentos como um trabalho completo àquele que Cristo fez na Terra durante a viagem ao Calvário. Aqui São Paulo não está a dizer que o sofrimento de Cristo não foi suficiente. Simplesmente está a dizer que Cristo não substituiu o nosso sofrimento na cruz, não é? Mas é um convite para dar o significado dos sofrimentos. Não é? Assim a gente une as nossas cruzes à cruz de Cristo. Mas estão a perceber? É isto. Depois há uma outra passagem também, Mateus 11, 12. Capítulo 11, versículo 12, diz que Jesus diz que o reino dos céus é para os violentos. Agora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a gente agora temos que dar aí batatadas e fazer porcarias para aí? Não. O que é os violentos aqui neste versículo? Os violentos são aqueles que fazem violência em si próprios. O que é que isto quer dizer? Que o jejum é um tipo de violência, não é? Eu quero comer este chocolate agora, apetece-me tanto, e depois eu digo, não. Estou a fazer uma violência contra mim próprio. E quero ver um programa de televisão que gosto tanto, não sei o quê, mas não. É um tipo de violência, isto mexe connosco. Por isso é que o reino dos céus é para os violentos. E agora Jesus ensina-nos como jejuar. Mateus, capítulo 6, versículos 16, 17 e 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudem a aparência de rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arranje o cabelo, lava o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em segredo, Pai do céu. E o seu Pai, que vê em segredo, o recompensará. É o que digo. Queres fazer luto por agora vou pegar para fazer luto. Morre alguém, queres fazer luto? Não precisas estar sempre de preto, meus amigos. O luto faz-se aqui por dentro. O jejum faz-se aqui por dentro, como tal Jesus está a dizer. Não é preciso fazer jejum e estás à rua e coisa para as pessoas. Mas o que é que tu tens? Não sei o quê. Pois tu fazer jejum. Custa-me tanto. Não sei o quê. Sou tão boazinha a fazer jejum. Não? Muda a aparência. Faz-te conta que não estás nada. Porque só interessa tu e o teu pai. Entre a gente e o nosso pai que está no céu. Ok? É por isso que a igreja recomenda, neste tempo de conversão, a oração, as renúncias, ao jejum. Não é? Porquê que a gente não come carne às sextas-feiras? Porque foi numa sexta-feira que Jesus morreu. A sua carne sofreu tanto
A sua carne experimentou a morte naquele dia. E portanto, quando tu chegas a sexta-feira e tu, claro, uma carne é dos alimentos mais comuns e que a gente gosta mais, não é? Normalmente é assim. E a gente renuncia a isso. Para quê? Para depois lembrares, para te lembrares daqui a uns dias, estás a celebrar a Páscoa. Onde estás a vivenciar outra vez aquilo que Cristo sofreu. É isto, por isso é que a Igreja tem essa sabedoria de pormos estes meios para tu elevares o teu espírito a Deus. Não é porque a Igreja faz por capricho, não é nada disso. Tem tudo um significado por trás. Basta a gente pesquisar. O católico precisa pesquisar. Saber o que é que porquê. Porque chega um gajo qualquer, dá-te meia dúzia de passagens da Bíblia, e tu fiz aí, pá, este gajo é que sabe. A minha Igreja Católica não sabe nada. Este gajo faz mais sentido. Estejam atentos a isso, meus irmãos. E força. Para a semana vou falar sobre as esmolas. Até para a semana, se Deus quiser.